Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos abrir no livro de Josué. Glória a Deus. Capítulo 3. Nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. E Deus falará conosco nessa noite. Como já tem falado desde o início do culto, né, irmãos? Deus já tem falado profundamente aqui nos nossos corações. Aleluia. Capítulo 3 de Josué diz assim: a passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também de vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou o sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortado. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eu quero ficar com o versículo de número 5, que disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos
assento. Graças a Deus. Glória a Jesus. Estamos alegres, né, irmãos? Porque cada dia é uma vitória, né? Estar na presença do Senhor. Né? Eu estava prestando atenção nos salmos dessa noite, né? De louvar ao Senhor, né? De agradecer ao Senhor por tudo, né, irmãos? Por tudo que Deus tem feito, né? Nós sermos gratos ao Senhor, né? Então é uma exortação a nós nessa noite, sermos gratos ao Senhor, né? Louvar ao Senhor, porque às vezes é muito fácil, né, irmãos, nós reclamarmos que isso, que aquilo, que não está dando certo, né? E quando na realidade, às vezes, né, quando chega a parte de agradecer, nós esquecemos, né? Fazendo igual os leprosos lá, né? Os 9, né? Foram, mas não agradeceram, né? Mas um voltou e agradeceu ao Senhor Jesus. E a palavra que fala com esse microfone, né? Glória a Deus. Agora que o Senhor nos deu nessa noite, irmãos, sobre Josué e a passagem do Jordão, né? Nós aprendemos muita coisa aqui, irmãos, nessa palavra, porque Josué estava vindo de um luto, né? Porque Moisés havia morrido e o seu referencial, né? O seu grande líder, né? Já não estava mais ali com ele. Mas no capítulo 1 de Josué, Deus anima Josué e faz uma chamada para ele, né? E Deus sempre fala para ele, né, ter bom ânimo, né? Porque as coisas de Deus, irmãos, as vitórias, né, as lutas que nós passamos, nós precisamos ter bom ânimo. Essa é a realidade, né? Porque se a gente desanimar, a gente acaba perdendo a batalha. Então Josué, quando estava ali naquela fase, né, de tristeza, de angústia, então o Senhor apareceu para ele, dizendo para ele ter bom ânimo, porque ele iria fazer com que o povo entrasse na terra que Deus havia prometido para Moisés, né? Então Josué era o responsável por introduzir o povo na terra que Deus havia preparado para eles. Mas antes que isso acontecesse, né, ainda havia alguns obstáculos, havia ainda algumas lutas para o povo vencer e assim entrar na terra que Deus prometeu. E eu já quero falar algo aqui nessa noite, que aquilo que Deus te prometeu, irmão, aquilo que Deus falou que iria fazer, você fique tranquilo, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que Deus prometeu a você, você pode ter certeza que Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Então, a palavra de Deus estava para se cumprir na vida do povo, que agora já havia atravessado o deserto, embora perdido o seu grande líder, mas ainda precisava romper mais um obstáculo. E esse obstáculo era, então, o Rio Jordão. Então, Deus passou ali algumas instruções para Josué, e Josué, então, deveria repassar ao povo. Então, qual que era essa instrução? Primeiro, a arca deveria ir na frente, né? A arca era
era o símbolo da presença de Deus na época, né? Aquela arca era o que o povo tinha de mais sagrado que estavam com eles, era aquela arca, era onde Deus se manifestava. Então, primeiro, a arca deveria ir na frente, ou seja, Deus tem que estar na frente. É verdade. Né? Se você tem uma barreira para romper, se você tem uma dificuldade, se você tem uma causa, saiba de uma coisa, você precisa colocar Deus na sua frente. É verdade. Você precisa colocar Deus na frente dessa barreira, para que ela caia por terra. Não vá com a sua própria força, não vá com o seu jeitinho, não vá com o seu conhecimento, mas vá conforme a presença do Senhor, e com certeza a vitória é garantida. Então o povo precisaria colocar a arca na frente, mas eles também deveriam ter uma distância, né? Que era de 2.000 côvados, né? Era cerca de 900 metros, 1 quilômetro, né? Aproximadamente. Era a distância que o povo deveria ter da arca. Para quê? Para que eles tivessem a noção do que era sagrado, né? Que havia ali um objeto que estava indo ali na frente deles, mas era um objeto que havia de mais sagrado, porque representava a glória de Deus. Aleluia. Então o povo precisava ter essa noção, né? O povo precisava ter essa mentalidade de que a arca era algo sagrado e que não era qualquer um. Hoje nós vemos muita coisa acontecendo, irmãos, que com as coisas de Deus, né? Que tanta profanação, né, irmão? O que é uma profanação? Você fazer as coisas de Deus, as coisas santas, né? Trazer ela ao natural, né? Você fazer comum as coisas, isso é uma profanação, né? Quando você não tem mais respeito pelas coisas de Deus, né? Hoje nós vemos muito isso acontecer, mas também não é para menos, irmão, porque nós estamos caminhando numa reta final. Nós estamos chegando nos últimos minutos do relógio de Deus, então muita coisa tem que acontecer, né? E nós vemos esse tipo de profanação acontecendo no meio do povo de Deus, na igreja. Hoje nós vemos que não tem mais reverência às coisas de Deus, né? As coisas de Deus se tornou comum, né? O camarada pega, mete aquelas luzes de salão no púlpito, né? E ali faz aquele baile, né? E ali eles falam que estão adorando a Deus, né? Quando o púlpito é algo sagrado, a igreja do Senhor é algo sagrado, né? Então nós vemos não somente isso, né, irmão? Nós vemos muitas coisas acontecendo na igreja do Senhor, né? Eu nem falo do mundo, porque o mundo é o mundo, né, irmão? Então nós falamos da igreja, porque a igreja é o nosso referencial de coisas sagradas, de coisas espirituais, onde Deus se manifesta, onde Deus fala, onde Deus cura, salva, né? Então a igreja é o nosso referencial. E nós vemos algumas pessoas, né, tratando as coisas de Deus como uma coisa banal, uma coisa, né, normal, e aí as coisas de Deus não acontecem, os milagres não acontecem. O versículo 5 que nós lemos fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, não é de qualquer maneira. As coisas de Deus, irmão, precisa de santificação. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos desligar da mentalidade do mundo, nós precisamos ter um foco que nós estamos nessa terra de passagem, nós estamos atravessando esse deserto, mas ele vai ficar para trás. E nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos entrar no lugar que o Senhor preparou para nós, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus,
Nós temos que saber que esse é o nosso foco, mas as pessoas têm se perdido em meio ao caminho, têm caído no deserto, têm olhado para trás, têm voltado para o Egito. Mas nessa noite, que nós possamos nos santificar e saber que Deus quer fazer maravilha no meio de nós, mas depende de nós, depende das nossas ações e das nossas atitudes. Então o povo precisava ter essa distância para saber que aquilo era santo. Então a arca ia na frente, o povo cerca de 1 quilômetro atrás. A arca que dirigia, se ela fosse para a direita, o povo também ia para a direita. Se ela fosse para a esquerda, o povo também seguia. Ela era a direção daquele povo, porque o caminho o povo não conhecia. Era um caminho estranho, um caminho que eles nunca haviam passado por ali. Então, a arca guiava aquele povo para onde eles estavam indo. E quando chegasse no Jordão, eles deveriam parar ali no Jordão, né? E detalhe, o Jordão, ele estava em época de cheia, né? E Deus, ele gosta de fazer esses milagres, né? Quando chega um momento que parece impossível, né? Deus, ele gosta de fazer milagre. Né? Quando você olha e fala, agora não tem mais jeito, aí Deus fala, agora é a minha hora, né? Agora não dá para atravessar, né? Você imagina, irmão, um rio, porque o Mar Morto também desembocava nele. Então ele era um declive, né? Ele era uma descida. E aí você imagina, a época de cheia, irmão, tudo que era tipo de sujeira, de tronco, de árvore, descia morro abaixo ali pelo Rio Jordão, né? Então, humanamente falando, era impossível. Ninguém conseguiria atravessar o Rio Jordão, né? Ainda que levantasse alguém inteligente ali e falasse, olha, vamos fazer uma jangada, um barquinho, né? Mas não ia conseguir, porque a força da água ia levar. Então o povo precisava de um milagre, né? Então Deus falou para o povo, olha, os sacerdotes, vocês vão chegar na beira do rio e vocês vão parar na beira do rio, né? E quando vocês molharem os pés ali na água, eu vou fazer um milagre. Aleluia. Eu vou fazer um milagre. E foi o que Deus fez. As águas pararam em um montão, diz aqui a palavra que nós lemos. Glória a Deus. Né? As águas pararam. Agora você imagina, irmão, maravilha, né? E ao mesmo tempo assustador. É verdade. Né? Porque a parte de baixo a água foi, né? E você agora começou a atravessar ali naquela parede de água, né? Então o povo deveria atravessar até o outro lado. Mas o que me chama também, irmãos, a atenção nessa palavra é que na sequência do capítulo 3, do capítulo 4, Deus dá uma ordem para que o povo, um de cada tribo, pegassem as pedras ali do Jordão. Enquanto os sacerdotes paravam ali no Jordão, no meio do Jordão, um de cada tribo deveria pegar uma pedra cada um e levar até o outro lado e levar para o acampamento. Aquelas pedras seriam testemunhos, né? Que ali seria quando os filhos perguntavam: o que é essas pedras aqui, pai, mãe, avô, né? E eles iriam falar: essas pedras aqui foram tiradas do Rio Jordão quando Deus
fez a gente passar em terra seca. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmão? Então, e nós aprendemos nessa noite aqui, irmãos, com isso, né? Às vezes a gente não quer carregar pedra, né, pastor? Pedra é doida. Se pedra for testemunho, irmão, hoje vou falar, viu? Eu estou cheio de testemunho. Glória! Né? A irmã hoje ele está cheio de testemunho, carregou em tudo também, viu, irmã? Pastor, hoje não escapou ninguém. Todo mundo está cheio de testemunho. Né? Então, as. Aí é testemunho. Testemunho. Testemunho vai passar aqui, ó. Quando estiver pronto aqui, você vai falar: olha, tem participação ali. Eu tive uma contribuição ali, né? Então, as pedras, irmãos, não reclame, irmão, por causa das pedras. Entendeu? Ah, mas vou ter que carregar pedra, né? Vou ter que passar por essa luta, essa prova. Não reclame, irmão. As pedras serão um testemunho para você contar lá na frente, irmão. Glória. As lutas que você passa hoje, as provações que você passa hoje, é para você contar lá na frente como que você venceu, irmão. Entendeu? É como você venceu. Então, o povo deveria levar aquela pedra para o acampamento para servir de testemunho, né? Então o povo teria algo para mostrar no futuro. Verdade. Né? Teria algo para mostrar ali para os seus filhos, para os seus netos, né? Então veja bem, as lutas que você passa, irmão, você pode ter certeza que ela te trouxe algumas dificuldades, mas também vai te trazer um testemunho no futuro, né? Você vai falar: olha, eu passei por isso, mas o Senhor abriu o Jordão. Aleluia. E eu passei do outro lado, numa situação, numa circunstância que era impossível. É verdade. Glória, aleluia. Num problema que era impossível, numa causa que era impossível, o Senhor nos deu vitória e nos fez passar do outro lado do Jordão. Aleluia, glórias a Deus. Porque do outro lado, irmão, além de você ter a vitória, e às vezes a gente pensa que já basta, né? Porque a nossa caminhada, a gente vence uma luta, depois tem mais uma, irmão. É assim, entendeu? O povo venceu o Jordão, mas ainda tinha Jericó. Entendeu? Ainda tinha Jericó ainda para passar. Então, a nossa vida, ela é feita de caminhadas, né? De vitórias e vitórias. Por quê? Porque essa só vai parar quando nós chegarmos lá. Né? Aí sim você pode falar: agora sim, né? Ficou tudo para trás. Mas enquanto isso não acontecer, você vai passar pelas provas dessa vida. Entendeu? Hoje é o Jordão, né? Aí não é impossível, não dá para passar. Passei, testemunho está aí, a prova está aí. E agora, irmão, agora é Jericó, né? Mas como que as muralhas são intransponíveis, né? Não tem como, ninguém entrou em Jericó. Mas o povo de Deus entra, entendeu? Aleluia. O povo de Deus passa. Então, irmãos, a nossa vantagem, irmãos, é que o Senhor, Ele está conosco. Por quê? Porque o mundo também passa prova. Então a prova faz parte tanto do ímpio como do crente. A vantagem é qual? A vantagem é que o crente tem a presença de Deus com ele. Tem a arca do Senhor. Né? Se não tem a arca, tem Jesus que está no barco ali, né? Parecendo que está dormindo, né? Está ali descansando. Aí a tempestade sobe, mas você vai chegar do outro lado, irmão. Entendeu? Então, o que Deus quer falar para nós aqui nessa noite, irmãos, é que ainda que surja, né,
as dificuldades, você tenha certeza nessa noite que você vai chegar do outro lado. Né? Porque mediante uma palavra que foi falada, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Entendeu? Então, Deus, Ele está interessado mais do que na tua vitória do que você mesmo. Né? Às vezes você não está, sei não, Jesus vai dar, Jesus está. Você vai chegar lá, você vai atravessar, você vai chegar do outro lado, entendeu? E é assim Deus vai nos dando a vitória dia a dia. Aleluia. Entendeu? Então carregue aí suas pedrinhas, né? Coloca ela no ombro. Tá pesado, Jesus, mas coloca ela no ombro aí, né? Vai levando, né? E é pessoal, tá, irmão? A vitória ela é pessoal, não é coletiva, né? Porque era um de cada tribo, então cada um tinha que levar a sua pedra, né? Não era de dois, não, era cada um levava a sua pedra. Por quê? Porque o seu testemunho, irmão, é pessoal, entendeu? Você não pode contar testemunho pelos outros. Deus fez na vida de fulano, né? Alguém vai falar, mas e na sua vida? Né? O que Deus fez na sua vida? Deus curou fulano, mas e você? Né? Então, a vitória, ela é pessoal, o seu testemunho também é pessoal. Glória a Deus. Entendeu? Então, é você que tem que, às vezes a pessoa fala, leva aí para mim essa pedra, né? Leva aí para mim, né? Eu estou cansado, estou no meio da batalha. Tem um grupinho de pessoas assim, irmão. Irmão, ora por mim, irmão. Irmão, quando você for jejuar, jejua lá por mim. Aí, ó, vai orando, estou numa luta, irmão. Ora lá por mim, não é assim? Né? Não, irmão, é você que tem que pegar a pedra. Entendeu? É você. Tudo tem um preço na vida. Entendeu? Tudo tem um preço. E nós precisamos pagar esse preço, né? Para se nós vencer. Aí a pessoa fala, não, mas Jesus já pagou esse preço. Jesus já pagou o preço da tua salvação, irmão. Entendeu? A tua salvação. Você não precisa mais comprar a tua salvação. Mas existem vitórias aqui na terra que você vai ganhar através de esforço, das madrugadas, né? Boca no pó, muita lágrima. Às vezes as pessoas olham assim, nem sabem, né, irmão, o que a gente passa, o que a gente, né? As lutas do dia a dia, né? Mas não sabe que nas madrugadas, né, nos jejuns, nas orações, nós estamos ali diante de Deus, clamando a misericórdia dele, pedindo a graça dele para carregar as nossas pedras, né, para chegar do outro lado, né? E às vezes as pessoas falam, é bênção, é fácil, né? Mas não sabem eles, mas nós sabemos, porque nós temos o testemunho e a intimidade com o Senhor, né? Nós sabemos, e quanto mais você é provado, mais Deus vai te abençoar, entendeu? Mas então, ninguém está isento, irmão, ninguém. Nem Jó, que era íntegro, né? Temente a Deus, né? Se desviava do mal, né? Assim, né? Porque nem Jó, em um só dia, Jó pegou numa alça de 10 catrão, né? De 10 filhos, teve que enterrar. Quer dizer, a gente não sabe o que é isso, né, irmão? A gente não tem noção do que é isso, né? Do que ter uma úlcera pelo corpo e ter que ficar se coçando com capo de telha, porque a medicina da época não ajuda, né? Hoje o camarada tem uma coceirinha aqui assim, né? Vou ali no médico, vou ali na UPA, não é assim? Né? Aí passa uma pomadinha e já era, né? Agora não sabe o que é um camarada coçar até sangrar ali, ó, né? E aquilo ali começar a criar um cheiro mau e os amigos nem querer chegar perto de Jó, né? Quer dizer, mas atrás disso aí, irmãos, havia uma guerra celestial, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, Deus estava aprovando Jó, quando na realidade Deus não estava aprovando Jó. Deus estava aprovando para Satanás que Jó era íntegro, reto e fiel e temente a Deus. Entendeu?
Porque senão Deus iria se contradizer. Porque Deus falou para Satanás e falou, ó, viste meu servo Jó? É isso. Né? Deus já tinha dado testemunho dele. Né? Mas o Satanás falou, mas é porque você dá isso? Ela falou, não, pode ir lá. Você vai ver que não é isso. Então Deus estava provando para Satanás que Jó era realmente temente a ele. Aleluia. Né? Então Deus não poderia te falar, vou provar ele então para você ver. Né? Então Deus estava provando para o diabo. Então Jó passou por aquela luta a preço de sangue, né, irmão? Preço de sangue, perda de filhos, né? A esposa tribulada, mas Deus deu vitória para Jó. Chegou do outro lado, Deus dobrou, né, aquilo que Jó tinha, Deus deu o dobro que ele perdeu, né? Então, tudo tem um preço, irmão. Tudo tem um preço, né? Hoje vou atravessar o Jordão. Vamos pedir graça a Deus para atravessar o Jordão. Talvez você já está numa fase de Jericó. Talvez você já está escalando os muros de Jericó. Mas tem gente que está no Jordão ainda, né? Tem gente que está lá no deserto, lá atrás, né? São as fases, irmão. Ah, eu estou aqui nesse deserto aqui, tal, né? Muito sol, muita areia, né? É o deserto, né? Quer voltar para trás? Vai lá, né? Mas às vezes aí você vai ultrapassando as fases das provações. Aí você vai chegando, o Jordão agora. Quer dizer, já melhorou um pouquinho, né? Porque você já não vai passar tanta sede. Já está na beira do Jordão ali, né? Então já o problema já ficou um pouquinho menor. Você só tem que atravessar ele, né? É muita água. Muita água. Vamos lá. Aí o povo reclama, né? Era melhor estar no deserto. Tinha tanta água, não morria de sede. Nem ia morrer afogado, né? Não ia morrer afogado. Né? E aí, quer dizer, e assim nós vamos ultrapassando, irmãos, as fases das nossas vitórias. Verdade. Entendeu? As fases das nossas vitórias. Glória a Deus. Né? Assim nós vamos ultrapassando. E o Senhor vai nos autenticando, né? Vai dando selo de aprovação em cada vitória. Né? Como é bom, irmão. Como é bom. É ruim, né? Na verdade, você está no meio da prova, é ruim. Né? Mas como é bom quando você passa do outro lado de lá, você fala, venci. Né? Essa causa aqui eu venci. Né? E as pessoas falam, rapaz, não, como que você conseguiu? Né? Aí é a hora das pedras, você mostrar as pedras. Aí é a hora de falar, como eu consegui, foi assim, ó. Assim. Né? Aí é a hora que você mostra as pedras, o testemunho, de como foi. Né? Nossa, mas isso aí não consegue. Porque quem conseguiu é quem estava na frente, era a arca, né? Que abriu. O povo não teve que fazer nada, só obedecer. Santificar, obedecer, seguir a arca, manter a distância, entendeu? Era só isso, não precisava fazer mais nada. Né? Os sacerdotes e a arca, e Deus abriu, foi Deus que abriu. Então, alguém pode falar assim, irmão, eu não conseguiria. Consegue, irmão, você consegue também, porque foi Deus que me deu a vitória, foi Deus que abriu, entendeu? O mesmo Deus que fez para mim, fez para você, vai fazer para você. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite, né? Sabendo que nós temos as nossas fases, né, de vitória, né, de vencer as batalhas, barreiras, muralhas, mas em todas elas, Deus sempre vai te dar um direcionamento. Amém. Entendeu? Deus sempre vai te dar um direcionamento. Deus sempre vai falar, ó, faz assim, né? Uma hora ele vai falar, ó, segue a arca. Outra hora ele vai falar, ó, dá 13 voltas no muro aí, que, entendeu? E é tudo do jeito que você... Nossa, que estranho, né? 13 voltas no muro. Negócio estranho, né? Coisa de louco. Imagina o soldado lá em cima de Jericó. Esse povo agora, doido, né? Olha. Ficou dando volta no muro, né? Mas as coisas de Deus é assim, entendeu, irmão? A gente não entende.
Mas Deus trabalha assim, e é assim que Ele nos dá a vitória, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e que você possa tomar posse da vitória, que o Senhor te ajuda a passar o Jordão nessa vida.